Olá, muito boa noite a todas, muito boa noite a todos. Muito bom mais uma vez poder estar aqui nesse nosso bate-papo de segunda-feira. Toda segunda tenho aparecido aqui para conversar com vocês. Agora tenho também colocado esse bate-papo aqui, vou colocando aos poucos no YouTube também, para quem queira assistir posteriormente. Tá? Então, hoje, nesse nosso lembrete jurídico de segunda-feira, hoje dia 18/4, né, o dia que a gente está aqui batendo esse papo, eu vou falar sobre dois posts que eu fiz na última semana, né, tratando de temas vinculados a contrato de locação. Tenho falado bastante de contrato de locação porque tenho visto muita coisa nos últimos tempos relacionada a contrato de locação que tem chamado muita atenção. A gente tem visto coisas assim realmente preocupantes em contratos de locação nos últimos tempos. Então, achei importante trazer aqui para os nossos bate-papos a questão dos contratos de locação e dessa vez, como disse, falando de dois posts que eu fiz na última semana, trago aqui para vocês algumas considerações. Vamos lá, o primeiro deles eu acho bastante interessante, né? E até um pouco tolo falar isso, né? Porque se fui eu que fiz, obviamente é porque eu achei interessante, mas enfim. O primeiro deles traz a discussão sobre o prazo do contrato de locação. É muito comum a gente ouvir por aí, né, de uma maneira bastante coloquial, que contrato de locação tem prazo mínimo, que o contrato de locação tem que estar vinculado a um prazo e que esse prazo tem que ser de pelo menos 30 meses. Tem sempre uma história nesse sentido. Então, vamos tentar esclarecer algumas coisas que são muito importantes aqui nesse contexto. Primeira informação. Contrato de locação, pensando aqui em locação residencial, tá? Pensando em locação em área urbana também, tá? Então, portanto, com a aplicação da Lei 8245/91, obviamente, né? A lei ela não traz um prazo mínimo para um contrato de locação de bem imóvel de natureza residencial. O que ela traz é a ideia do contrato por temporada, contrato este cujo prazo máximo é de 90 dias, mas não existe um contrato, ou melhor, um prazo mínimo para contrato de locação. Existe, e isso é importante considerar, lá no artigo 3º, salvo o melhor juízo, a determinação de que, se esse contrato de locação residencial tiver vigência prevista superior a 10 anos, que, se a pessoa for casada, haja a outorga uxória, né? Ou outorga marital, ou seja, autorização do outro cônjuge para que esse contrato de locação seja efetivado e tido como pleno. Mas da onde vem, da onde surge então, pessoal, essa história dos 30 meses que a gente sempre ouve se comentar, se falar quando se trata de contratos de locação? Então vamos lá. Da onde vem isso, como dizia eu? A questão é toda baseada lá nos primeiros artigos, nos artigos, em verdade, que tratam da locação residencial na Lei 8245, mais especificamente, artigos 46 e 47. O que trazem esses artigos? E aí o ponto crucial. O artigo 46 do Código diz o seguinte, que se o contrato de locação ele tiver um prazo igual ou superior a 30 meses, a consequência do término do contrato ela vai ser diferente daquela consequência estabelecida para o caso do contrato de locação ser verbal ou com um prazo inferior a 30 meses. E é aqui que vem o grande lembrete, a grande atenção, olhar o conteúdo dos artigos 46 e 47. O que acontece exatamente? Se esse contrato de locação tiver prazo igual ou superior a 30 meses, o que a lei determina? Que, uma vez findo o prazo, o contrato está encerrado. Né? E eu não preciso notificar, eu não preciso avisar ao locatário que esse contrato está se encerrando. Então pense ao contrário senso, né, em sentido contrário, como é que tem que ser no caso de prazo inferior a 30 meses ou então verbal. Né? Exatamente o contrário, vou precisar notificar. Ainda, qual é o outro elemento que a lei traz? Ela diz o seguinte, que se findo esse prazo previsto, o locatário continuar no imóvel, se houver a manutenção do indivíduo naquele mesmo imóvel, por mais de 30 dias sem oposição,
a consequência é que há uma prorrogação desse contrato de locação por prazo indeterminado. E mantendo as mesmas cláusulas do contrato original. E qual que é o grande diferencial aqui? Esse talvez seja o ponto crucial. Que após a prorrogação desse contrato, após a prorrogação por prazo indeterminado do contrato findo, sendo ele, como disse, igual ou superior a 30 meses, a consequência é, para que o bem seja retomado pelo locador, pelo dono desse imóvel, basta que ele notifique, informando que ele quer a retirada do sujeito do imóvel pelo prazo, ou melhor, num prazo máximo, mínimo, com um prazo mínimo de 30 dias para que o sujeito se retire do imóvel. Sem que eu precise argumentar ou trazer qualquer tipo de consideração motivando esse meu interesse de retomada no imóvel. É aquilo que normalmente a gente ouve chamar por aí de, aspas, denúncia vazia. Ou seja, eu peço o término, o encerramento do contrato de locação sem que eu precise indicar uma motivação. Basta que eu simplesmente diga que eu quero o bem de volta. Ponto. O que acontece em sentido contrário? Ou seja, o que acontece se o meu contrato de locação ele não tiver essas características? Ou seja, se esse contrato de locação for por prazo inferior a 30 meses, ou então contrato verbal. E aqui cuidado, gente, isso é uma coisa muito importante. Eu posso ter contrato de locação verbal? Sim. Tá? Não existe vedação legal para que eu faça um contrato de locação de um bem imóvel por um período inferior a 30 meses ou que esse contrato seja feito na modalidade verbal, sem um documento escrito. Existe essa possibilidade na lei e é aqui que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, contratos de locação, é claro, de pronto já aviso, não oriento a ninguém a fazer um contrato de locação verbal, obviamente. Tá? Mas eles podem existir. Inquestionavelmente, eles podem existir. Então, qual é o grande cuidado aqui? Ponderem o seguinte, se esse contrato de locação tiver prazo inferior a 30 meses, ou então, se ele for verbal, ao final do contrato, ele também vai prorrogar-se automaticamente. Tá? Mas qual é a diferença? Qual é o cuidado que eu tenho que tomar aqui? Ainda que ele também venha a ter a prorrogação automática, como acontece no caso do contrato com prazo superior a 30 meses, qual é a grande diferença? Para a retomada do imóvel, no caso do contrato de locação verbal ou com prazo inferior a 30 meses, eu preciso motivar a razão pela qual, ou indicar a razão pela qual eu quero o meu imóvel de volta. E é aqui que a coisa ganha contornos interessantes. Essa motivação está prevista na lei, ou no artigo 9º da lei, as hipóteses do artigo 9º, ou então as hipóteses do artigo 47, a partir do inciso 2º. Entre essas hipóteses, tá? E aqui, mais uma vez, é aquilo que, ao contrário, nós vamos chamar de denúncia cheia, ou seja, para que eu possa pedir o imóvel de volta, tendo o contrato de locação se encerrado já, tá? Pelo critério temporal, e ele tendo sido prorrogado automaticamente em razão da inexistência do pedido da devolução do imóvel, eu, se quiser, depois dos 30 meses, depois do prazo encerrado, nesse caso, ou prazo inferior, eu preciso motivar a fundamentação. Eu tenho que trazer a fundamentação que me autoriza a exigir o bem de volta, a exigir o imóvel de volta. E aqui é que entra a grande diferença. Por isso, pessoal, que é muito comum que a gente ouça aquela ideia que o contrato de locação ele tem que ser no prazo de 30 meses, porque com 30 meses ou mais, a forma pela qual eu posso retomar o imóvel, pegar o imóvel de volta após o término original do prazo, ela acaba sendo mais fácil, ela acaba sendo mais célere para o proprietário do imóvel. Então, é esse tipo de situação que a gente tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado. Leiam o contrato de locação que vocês estão assinando. Ou, melhor ainda, quando vocês estiverem elaborando o contrato de locação como um profissional, façam esse contrato com muita atenção e principalmente,
informem aos seus clientes quais são os direitos dele em cada uma das situações. Porque muitas vezes as pessoas não sabem, elas não leem o contrato. Infelizmente é isso que acontece. Gabriela está aqui hoje. Amor, depois se você quiser dar um salve aí. Mas esses dias estávamos vendo um contrato em que a pessoa vai ter uma série de problemas exatamente porque não leu o conteúdo do contrato. O proprietário do imóvel já conseguiu a retomada do imóvel, mas vai ter uma série de dificuldades em razão da não leitura, do não cuidado com a elaboração desse contrato. Então, é muito importante que vocês tenham essa atenção. Então, para a gente fechar essa primeira parte da nossa conversa, do nosso bate-papo de hoje, lembrem-se, primeiro, não existe prazo mínimo para a elaboração do contrato de locação de bem imóvel residencial. Tá? Se ele for superior a 10 anos, na elaboração do contrato, superior a 10 anos, eu preciso ter a outorga marital, caso a pessoa seja casada, obviamente. E, nesse caso, contrato de locação residencial, grande atenção. Prazo do contrato igual ou superior a 30 meses, tem uma facilidade para o proprietário do bem em sede de retomada. Mas em que situação? Desde que o contrato já tenha seu prazo originário encerrado e ele tenha sido prorrogado por prazo indeterminado. Nessa hipótese, se eu tiver o contrato com prazo de 30 meses ou mais, contrato de locação previamente estabelecido com 30 meses ou mais, a retomada do imóvel acaba sendo mais fácil. A retomada do imóvel se dá pela simples solicitação do proprietário, conferindo ao locatário, ao inquilino, como a gente costuma dizer, a possibilidade de 30 dias para retirada do imóvel. Agora, se esse prazo for inferior a 30 meses, ou então for um contrato de locação verbal, que reitero, ainda que eu não aconselhe, ele efetivamente pode existir, tá? Também há a prorrogação automática após o término do prazo ordinariamente ou originalmente previsto. Contudo, a retomada do imóvel ela vai ser um pouco mais trabalhosa. A retomada do imóvel vai depender da necessidade da apresentação de uma motivação com base nos fundamentos que a lei especificamente estabelece. Tá? Esses fundamentos estão lá no artigo 47 da lei de locação. Então, muito cuidado, muita atenção com isso. Tá? Esse é o primeiro lembrete que a gente traz aqui. E ele é um lembrete que tem uma amplitude de relevância interessante, exatamente porque ele serve para a população comum, para aquelas pessoas que não são iniciadas no mundo do direito, ele serve para aquelas pessoas que estão estudando, porque isso é muito comum cair em prova, em concurso público, e serve também para aqueles que já advogam, porque isso aqui é um cuidado primordial que temos que ter quando da elaboração de um contrato de locação. Tá? Não só para elaborar o contrato, como também para orientar o seu cliente acerca das necessidades e consequências daquele contrato que a pessoa está a assinar. Então, tenham muito cuidado, muita atenção com esse aspecto. Segundo ponto, ou segunda conversa que nós temos separada aqui para hoje, né, levando em consideração o outro post também apresentado na semana passada, esse já na quinta-feira, também falando de contrato de locação. Tenho tentado, como disse a vocês, manter a cada semana o mesmo tipo de discussão, a mesma ideia, para que esse bate-papo aqui tenha alguma linearidade, né, para que ele tenha alguma fluidez. E nesse segundo post, ele traz algo que é muito importante também e é muito delicado na prática, que é a questão da oferta de garantia em contratos de locação, mais especificamente por meio da figura da fiança. Pessoal, lembrem-se do seguinte, o fiador, tá, que é aquele sujeito que surge como garante, como garantidor da satisfação daquele contrato em caso de inadimplemento, ele oferta uma garantia que nós chamamos de uma garantia pessoal ou fidejussória, baseada na fé, na confiança que se tem naquela pessoa. E aí vem um grande problema. A gente não pode esquecer de forma nenhuma, que ainda que eu tenha esse problema, né, bastante interessante a tratar aqui da figura
do fiador, que na prática, né, até retornando um pouquinho, quando a gente fala de fiador, a fiança ela gera consequências extremamente delicadas com relação ao indivíduo em si. Mas parem para pensar na seguinte situação. É muito comum a gente ouvir que quando o sujeito tem uma dívida, ele não é obrigado a pagar essa dívida com o imóvel próprio que ele tem para sua residência, que é aquilo que tecnicamente nós chamamos de bem de família. O que a lei fala especificamente? Que a pessoa não pode perder o seu imóvel residencial, aquele em que ela reside, aquele em que ela mora com a família, para o pagamento de uma dívida. Isso surge numa lei específica, que é a Lei 8.009/90. Só que na grande maioria das vezes as pessoas esquecem das exceções que existem no artigo 3º dessa lei. E é aqui que surge o nosso problema para a conversa de hoje. Qual que é o lance aqui? A Lei 8.009/90, lá no seu artigo 3º, ela diz basicamente o seguinte, que se o sujeito é fiador em um contrato de locação, ou seja, se ele assinou um contrato de fiança vinculado a um outro contrato de locação, lembrando que contrato de fiança é aqueles contratos que nós chamamos de contratos acessórios, né? Eles vão estar vinculados a um outro contrato que nós vamos chamar de principal, mas o artigo 3º da Lei 8.009/90, lá no seu inciso 7º, salvo o melhor juízo, ele expressamente traz o seguinte, que se essa fiança foi ofertada a um contrato de locação, só nesse caso específico de fiança, vinculada a contrato de locação, tá? Para o caso que nós estamos dialogando aqui. Essa hipótese, a impenhorabilidade do bem de família não será válida, não terá sua incidência. E é aqui que surge o problema. O que pode acontecer na prática? Traduzindo isso de uma maneira bem simplória. O sujeito que é fiador, ele corre o risco, num primeiro momento, de se ver privado do seu imóvel em que ele reside, para que esse imóvel seja penhorado, vá a leilão, seja transformado em dinheiro e pague a dívida que o locatário tinha com o locador. Nesse caso, notem, o sujeito, o fiador, ele pode até mesmo perder o seu bem. Ele pode até mesmo ser privado da propriedade do seu imóvel em razão de uma dívida alheia, uma dívida que sequer é dele. Então, isso é algo muito preocupante. E uma coisa interessante aqui, que nós temos que ponderar na prática, notem que muitas das vezes, eu não sei se vocês já tentaram alugar um imóvel, ou tiveram clientes que buscaram a locação de um imóvel, ou coisa que o valha, mas vocês vão ver que é muito comum, é muito recorrente até, que as imobiliárias ou até mesmo os locadores peçam que o sujeito que vai ofertar a locação, ofertar a fiança, perdão, né, o fiador, ele tenha 2 imóveis. Ou então que é necessário que tenha 2 fiadores. Vamos lá, ó, retornando a uma conversa que nós já tivemos, nada impede que eu solicite a presença de 2 fiadores. Tá? Isso não é um problema. Tá? Também nada impede que eu faça exigência que o fiador tenha 2 imóveis. Mas, de qualquer sorte, é importante a gente ponderar aqui e considerar que, ainda que ele tenha um imóvel, num primeiro momento, ele não tem a possibilidade de alegar a impenhorabilidade desse imóvel sob alegação de bem de família para que ele não venha a perdê-lo em caso de inadimplemento dos aluguéis por parte do locatário. Então, isso é uma coisa muito importante e muito cuidadosa. Vou fazer uma afirmação aqui que ela é até bastante coloquial. Alguns dos meus alunos já ouviram isso, né? Vi aqui Rodrigo fazendo graça comigo. Beijo, Rodrigo. Saudades de você, meu querido. Mas era uma discussão que, salvo engano, tive bastante com o Rodrigo, lá, né, na época em que tivemos esse contato na Universidade Metodista, ou então com outros colegas aqui. O contrato de fiança, ele é muito perigoso para o fiador. Ele coloca o fiador numa situação muito delicada na prática. Então, é uma brincadeira, é algo coloquial, mas é uma coisa para que vocês mantenham em mente, para que tenham cuidado. O contrato, a solicitação para que alguém seja fiador de alguém é algo tão relevante, tão preocupante, tão complexo, que é uma coisa que você só pediria para um pai ou para um filho.
Mas você jamais seria um pai ou um filho tão cruel a ponto de pedir que alguém fosse seu fiador. Exatamente em razão das consequências práticas que esse contrato de fiança pode trazer quando vinculado a uma figura de um contrato de locação. Pessoal, não são poucas as hipóteses ou as situações ou os casos em que as pessoas perdem, como disse, o seu próprio imóvel, a sua própria moradia, porque foram fiadoras de alguém em um contrato de locação e essa pessoa não adimpliu os seus aluguéis no momento oportuno. E aí lembrem, né? Tem o aluguel atrasado, aí tem outras coisas vinculadas a esse contrato. Você agrega juros, correção monetária, um longo período sem pagamento, pode acontecer, muitas vezes, da pessoa perder o imóvel por inteiro. Ou seja, ter o seu imóvel sendo retirado de si, esse imóvel transformado em dinheiro para pagar uma dívida alheia e a pessoa ficar sem nada. E aí vocês podem pensar assim, mas o que sobrar, devolve? Não, porque muitas das vezes não devolve. Claro que se sobrar dinheiro, né, dessa alienação desse bem para quitação do débito que o sujeito tem, né, que o outro tem como locatário, do imóvel, se sobrar um remanescente, esse valor retorna para o proprietário, mas muitas das vezes não retorna, e quando retorna, dificilmente é um valor suficiente que vai permitir, que vai garantir a esse sujeito a possibilidade de que ele tenha um outro imóvel. Então, tenham muito cuidado, tomem muito cuidado, tenham muita atenção, com relação a esse tipo de situação. Contrato de locação, ele, primeiro, precisa ser extremamente bem redigido, precisa ser muito bem orientado para os clientes acerca do seu conteúdo e, principalmente, aquele que oferece como fiador, aquele que assina esse contrato como fiador, tem que ter a ciência de que corre o risco de perder o próprio imóvel em razão de um inadimplemento do proprietário, a quem ele protege, resguarda, garante como a figura de fiador. Então, tenham muito cuidado, tenham muita atenção. Né? Pode parecer tolo aqui, mas quem não é do mundo do direito e vai fazer um contrato de locação, contratem um advogado, leiam esse contrato com bastante atenção para não correr o risco de ter dor de cabeça. Se você estiver elaborando esse contrato como profissional, faça um contrato com bastante esmero, com bastante cuidado. Tenham atenção no que a lei traz para não correrem risco. Se vocês estiverem se preparando para uma prova, para um concurso público ou qualquer coisa que o valha, tenham atenção a essas variáveis que a lei traz. Se você não está em nenhuma dessas hipóteses, pelo menos que isso tenha sido relevante para que você tenha um conhecimento acerca de algo que é tão comum na nossa sociedade. Tá? Então, o Henrique faz aqui, Henrique, um grande abraço para você, querido. O Henrique faz aqui uma pergunta aqui. Numa locação residencial, o locatário não paga o aluguel, paga o aluguel, mas não o condomínio. O fiador deverá pagar? Vai depender tudo de como tiver elaborado o contrato. Tá, Henrique? Tudo isso vai depender de como estiver instituída a figura do fiador no contrato. Até mesmo, Henrique, para evitar esse tipo de circunstância que você acabou de trazer, hoje é quase que uma regra que quem paga o valor do condomínio é o próprio proprietário. E ele faz o quê? Ele agrega ao valor da locação o valor do condomínio. Então, imagine o seguinte, que o valor da locação seja de R$1.000 e o valor do condomínio de 300. Ele faz o contrato para que o sujeito que alugou, né, o inquilino ou o locatário, ele pague R$1.300. E aí, ele, proprietário, retira parte do dinheiro e faz o pagamento específico do valor da parcela condominial, exatamente para não correr o risco de situações como essa, em que o sujeito paga uma coisa, mas não paga outra. Tá? Então, sempre vai depender de como isso vai estar no contrato, mas, de qualquer maneira, num primeiro momento, quem é responsável pelo pagamento do condomínio é o proprietário, num primeiro momento, porque o condomínio está vinculado ao imóvel. Tá? Então, ainda que o locatário não pague esse valor da parcela condominial, no final das contas lá, quem vai ser obrigado a satisfazer as obrigações junto ao condomínio vai ser o proprietário. Ele até pode tentar depois receber esse dinheiro de volta do locatário que não pagou, mas no final das contas, quem tem que pagar vai ser ele. Então, para evitar esse risco, hoje é cada vez mais comum, tá? Isso é quase que uma prática recorrente, é algo que, sim, nesse caso, eu indicaria
Se vai fazer um contrato de locação, se o valor que você quer receber pela locação for de R$ 1.000, mas tem ainda o valor equivalente ao condomínio de 300, o valor do contrato tem que ser de 1.300. Você agrega o montante referente ao condomínio no valor total e você assume a condição de indivíduo que irá pagar a parcela condominial, você como proprietário, para evitar esse risco. Tá? Isso também é uma solução bastante recorrente, bastante comum e necessária. Tá? Bom, pessoal, eram essas as duas ideias dessa semana, né, baseada nas publicações da semana passada. Como disse lá no começo, para tentar deixar isso aqui mais acessível, vou começar a colocar aos poucos essas conversas aqui que ficam gravadas aqui no Instagram, também lá no YouTube. Quem tiver interesse, dá uma pesquisada lá no YouTube, dá uma pesquisada aqui, né, para tentar garantir a todos o acesso a essas informações. Se gostaram, né, ou tem algum colega que possa se interessar pelos temas, encaminhe e tudo mais. Lembrem-se, a ideia é tentar só fazer com que a informação chegue ao maior número possível de pessoas. Fazer com que todos possam ter efetivamente condições de conhecer o direito e alguns lembrarem-se daquilo que eventualmente pode ser importante em algum momento da vida acadêmica ou da atividade jurídica como um todo. Tá certo? Espero que todos tenham gostado, espero que tenha sido útil. Um grande abraço aqui a todos os colegas que estão presentes, o pessoal que passou aqui, aos ex-alunos, aos colegas, a todos vocês. Obrigado mesmo pela presença de todos e semana que vem a gente volta para tentar contar coisas novas, coisas interessantes. Amanhã, mais uma vez, a gente tem publicação de post na terça e na quinta. Então amanhã e quinta-feira, né, tentando contar coisas novas ou coisas antigas mais interessantes a todos vocês. E, mais uma vez, reitero aqui, deixa eu ver se eu pego aqui, como eu sempre tenho dito, aproveitando aqui, quem se interessa por direito de sucessões, tá? Acabei de lançar um livro novo, já está à venda pelo site da editora Foco, falando sobre sucessões, especificamente colação e sonegados. Está aqui. Quem se interessar, dá uma olhadinha lá no site da editora Foco. Tem lá uma promoção, lá que, um promo code, né, que eles falam, Leandro20, e você tem 20% de desconto aqui no livro que acabou de sair. Certo? Gente, como sempre, tentando aqui auxiliar a todos, tentando trazer aqui conhecimento a vocês. Qualquer dúvida, sigo à disposição. E voltamos, então, na próxima segunda-feira aqui, ao vivo, por assim dizer, e amanhã e quinta, com publicações aqui no Instagram para todos vocês. Tá certo? Um forte abraço a todos, um beijo a todos, um beijo a todos os queridos amigos e colegas que passaram por aqui, e a gente se fala novamente, então, na próxima semana. Tá certo? Um forte abraço a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal.